Olá, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Fabiana, professora de Biologia do segundo ano do ArtSeb, e a aula de hoje vai ser uma aula complementar à aula 8 de Cordados de Biologia A, tá? Então, é Cordados, parte 2. Por que é parte 2? Porque na primeira aula nós vimos as características e os filos, tá? Os grupos animais. Hoje nós vamos trabalhar especificamente a morfofisiologia dos vertebrados, tá? Então, o grupo dos vertebrados é um grupo mais complexo, tanto em número de indivíduos, né? Diversidade, riqueza, abundância de indivíduos, quanto na sua morfofisiologia, os seus sistemas, certo? Então, primeira característica desses vertebrados, pelo próprio nome, né? É a presença das vértebras, e essas vértebras, né, tem o esqueleto, o endoesqueleto como um eixo de sustentação, de agregação. Então, o endoesqueleto, ele é o eixo de sustentação do corpo dos vertebrados. Esse endoesqueleto, ele é formado por um esqueleto axial, tá? Que é o eixo principal, formado pelo crânio, coluna vertebral e a caixa torácica, e o esqueleto apendicular, que são as cinturas pélvicas, as cinturas escapulares e os membros, tá? Então, isso confere, além de sustentação, também outras estruturas associadas, como a cauda em alguns tipos de animais, também equilíbrio, tá? Melhoria da movimentação, de saltos, no caso dos anfíbios, né, que tem um esqueleto totalmente modificado em relação a isso, certo? Mas no geral, o endoesqueleto dos vertebrados possui essas características. O sistema circulatório dos vertebrados é um sistema amplamente rico em funções, tá? Então aqui eu listei algumas funções, como por exemplo, o transporte de nutrientes absorvidos pelo trato gastrointestinal, transporte de produtos de excreção de células ou de órgãos, onde serão levados essas excretas, regulação de temperatura corpórea, transporte de gases, transporte de hormônios, defesa contra ataques. Então, tem várias características e várias funções do sistema circulatório. Esse sistema circulatório tem como principal meio de transporte de substâncias ou de circulação o sangue. Então, o sangue, né, formado aqui, ó, por duas partes, que é uma parte líquida, que é o plasma, e pela parte sólida, né, que no caso possuem as células, que são as hemácias, as plaquetas, tá? Os anticorpos, que são os leucócitos, e também tem uma característica de possuir a molécula de hemoglobina, que é um pigmento relacionado com as trocas gasosas, com o transporte dos gases. Outras características desse sistema circulatório é que a circulação ela é fechada, não há a comunicação ou a mistura de sangue arterial com o sangue venoso, certo? Os vertebrados possuem um coração que pode ter até 4 cavidades, né? Geralmente 2 átrios, que têm espessuras de parede mais finas, estão relacionadas com a passagem do sangue do corpo para o coração, e os ventrículos, que estão relacionados com a passagem ou o direcionamento do sangue do coração para as outras partes do corpo, ou seja, para os tecidos, certo? Então, tem essas denominações e tem essas características, essas estruturas. Já o sistema nervoso dos vertebrados são compostos por um encéfalo, né, com 5 vesículas, das quais o cérebro é a primeira e a mais desenvolvida delas, tá? Então, formado por uma série de estruturas muito importantes, e cada uma dessas estruturas com funções também igualmente importantes no equilíbrio, no processamento de informações. Outra característica desse sistema nervoso
é a riqueza de células especializadas na recepção do estímulo nervoso, no processamento dessa informação e na passagem dessa informação e conversão de todo esse processo, né, em uma resposta. Então, o sistema nervoso dos vertebrados trabalha no conceito de estímulo, processamento e resposta. Quem que faz isso? Qual é a célula especializada para isso? São os neurônios, tá? Já em relação aos órgãos excretores, pode haver 3 tipos de órgãos excretores, certo? Os protonéfrons, que aqui nós temos na primeira imagem. Esses protonéfrons, eles são estruturas que possuem vários segmentos, né? Então são segmentadas e se situam na região anterior do corpo. Eles retiram as excretas do celoma. Então reparem que eu tenho aqui, ó, a cavidade celomática, o líquido celomático e um segmento aqui, ó, uma alça diretamente ligada nesse celoma. Quem é que possui esse tipo de estrutura, né, protonéfrica? Os ciclóstomos, né, os ciclostomatas, lampreias e as feiticeiras, e os embriões dos vertebrados, mas apenas nos embriões de peixes e de anfíbios que eles são funcionais. O segundo tipo são os mesonéfrons, certo? Eles também são segmentados, estão localizados na região mediana do corpo do animal e retiram as excretas do celoma e do sangue. Aí já há o envolvimento, a participação de um sistema circulatório. Nesse caso, os embriões de aves, répteis e mamíferos possuem esse tipo de estrutura excretora, tá? E em peixes e anfíbios, essa estrutura ela permanece, né, no caso, até a fase adulta. Já o terceiro tipo, os metanéfrons, eles não são segmentados, tá? E se comunicam apenas com o sangue, tá? Então, estão localizados na região posterior do corpo e estão presentes em aves, répteis e mamíferos adultos. Então, esses metanéfrons aqui, ó, são as estruturas mais especializadas em relação a todas as outras já citadas. Uma característica interessante do grupo é relacionada à regulação térmica, tá? Nós temos 2 grupos principais de animais relacionados a essa regulação térmica. Nós temos os pecilotérmicos ou ectotérmicos, tá? Então são animais que não possuem a capacidade de regular a sua temperatura corporal de acordo com a sua atividade metabólica. Ou seja, eles precisam do meio externo, da variação de temperatura do meio externo ambiental, né, para que assim eles consigam regular internamente a sua temperatura. São chamados de animais de sangue frio. Quem são esses animais? Peixes, anfíbios e répteis. Aqui eu tenho o exemplo de um réptil termorregulando. Então ele utiliza a temperatura do ambiente, né, externa ao corpo, para poder regular essa temperatura interna. Já o segundo grupo são os homeotérmicos ou endotérmicos, né? Eles são capazes então de manter uma temperatura constante baseado na sua taxa metabólica. Então, por eles possuírem um metabolismo alto, uma taxa metabólica alta, essa característica faz com que eles consigam manter constante essa temperatura corporal. Por isso são chamados de animais de sangue quente. Então são as aves e os mamíferos. Aqui tem um gráfico para a gente entender melhor como que isso funciona. Eu tenho a temperatura do corpo e eu tenho a temperatura do ambiente. Olhem aqui, eu tenho 2 tipos de animais. Eu tenho os animais ectotérmicos e os endotérmicos. Para o réptil, a cobra, que é ectotérmica, né, à medida que aumenta a temperatura do ambiente, a temperatura corporal dela também aumenta. Já no caso dos endotérmicos,
Quando a temperatura do ambiente aumenta, isso não influencia na temperatura interna do corpo, tá? Ela permanece constante, porque independe dessa variação ambiental. Já os anexos embrionários são características importantíssimas para o desenvolvimento desses imaturos, né, dos vertebrados. Então, esses anexos embrionários são membranas anexas associadas e que são desenvolvidas durante o desenvolvimento dos embriões e são frutos, né, são originados a partir dos folhetos embrionários, desempenhando aí várias funções, como excreção, respiração, troca de nutrientes e etc, tá? A primeira delas é o saco vitelínico ou a vesícula vitelínica. Foi o primeiro anexo embrionário a surgir nos vertebrados. Tá? Quem que tem essa vesícula vitelínica? Peixes, répteis e aves. Aqui a gente pode observar que essa vesícula, então, é uma bolsa que guarda o vitelo, tá? E esse vitelo é a substância nutritiva. Por que isso é importante? Por que isso, principalmente em aves e répteis, né? Alguns mamíferos, mas aves e répteis, porque esse embrião, ele é desenvolvido fora do corpo da mãe e isso ajuda, né? Ele precisa então de uma substância nutritiva para que ele consiga desenvolver todo o seu desenvolvimento embrionário, tá? O segundo tipo de anexo embrionário é o alantoide. Esse alantoide também é uma vesícula, uma membrana anexa, né, que se origina na região posterior do intestino do embrião e está relacionado com as trocas gasosas e armazenamento de excretas. Répteis e aves, eles possuem um alantoide bem desenvolvido. Por quê? Porque essa estrutura, essa membrana ajuda o embrião a absorver minerais da casca, né? Aumentando então as suas características de incorporação e desenvolvimento esquelético e também ajuda durante o processo de liberação desse filhote da casca do ovo. O âmnio é uma membrana que vai envolver completamente o embrião, tá? E esse âmnio, ele guarda um líquido que a gente chama de líquido amniótico. Esse líquido amniótico é extremamente importante para proteger esse embrião de agressões ou de choques mecânicos, além de evitar o ressecamento desse embrião, tá? Então tem essas funções. Já o córeo é uma membrana que vai envolver todos os outros anexos. Ele fica mais externamente a todas essas outras membranas anexas, tá? Aves e répteis vai formar, esse córeo vai juntar com o alantoide e formar uma estrutura que nós chamamos de alantocóreo, tá? Eles têm função respiratória para esses animais. Aí a gente chega numa estrutura que não é um anexo embrionário, né, que é a placenta. Por que não é um anexo embrionário? Porque, como eu expliquei antes, o anexo embrionário ele é desenvolvido a partir do desenvolvimento do embrião, né, do feto. Então ele tem origem do feto. A placenta já tem uma origem materna, por isso que ela não é considerada um anexo embrionário. Mas tem funções extremamente importantes para o desenvolvimento desse filhote, né? Desse embrião e desse filhote. Por quê? Porque ela vai se formar a partir do córeo e do alantoide, certo? E do endométrio da mãe, né? Por isso tem essa origem materna. Em peixes, como por exemplo os tubarões, essa placenta é formada pela vesícula vitelínica e uma parte do trato reprodutor da fêmea. Então são duas características que confirmam essa origem materna. Nos mamíferos, elas são importantes porque nos primeiros meses essa placenta ela estimula a produção de hormônios como progesterona, estrogênios, além de servir como elo de ligação, como meio de nutrição, né, para o feto,
tá? Então, produção de substâncias de defesa, como os anticorpos, e também ajuda na respiração e na excreção. Então, tem várias funções importantes. Além de ser fisicamente uma barreira que a gente chama de barreira hematoplacentária. Ela impede que o sangue materno se misture ao sangue do feto, tá? Então, para quem tiver curiosidade, pesquisem sobre eritroblastose fetal, tá? Que vocês vão entender por que é importante haver essa barreira hematoplacentária, tá? Pedindo essa mistura de sangues. Quando a gente considera essa placenta, a gente tem que considerar dois tipos de mamíferos. Os mamíferos placentários ou os eutérios, tá? Então essa placenta, ela é originada a partir dessa interação da mucosa do útero materno, mais alguns anexos embrionários, né? Conexão, ela serve de conexão entre a mãe e o filho, exercendo essas diversas funções de nutrição, de excretas, de respiração, de produção de células de defesa, né? Geralmente esses eutérios têm uma gestação longa, porque a fecundação ela é interna e o desenvolvimento desse embrião, desse feto, desse filhote também é totalmente interno. E também tem essa função aí que eu já expliquei sobre barreira hematoplacentária. Já os marsupiais, eles possuem uma placenta chamada de placenta primitiva ou coriovitelínica. Por que é assim placenta primitiva? Aqui nós temos a foto, né, o exemplo dessa placenta primitiva, né? Porque o embrião ele só se desenvolve até certo ponto do desenvolvimento, né, desse filhote, desse imaturo. Os marsupiais, o filhote ele nasce imaturo, né, e desenvolve o término, né, ele tem o término do desenvolvimento ocorrido no marsúpio, que é uma bolsa externa ao corpo da mãe, tá? Então, essa placenta dos marsupiais, ela não tem as características próprias de uma placenta de animais eutérios, tá? Isso também garante uma gestação breve, ok? Então, essas são as principais características dos sistemas. Dei uma aprofundada nessas características. Procurem externamente ao livro de vocês, já que, como eu falei, é uma aula complementar à aula dos cordados. E qualquer dúvida, escrevam nos comentários ou entrem em contato com a professora, tá? Beijo, tô com saudade de vocês!